Saudamos a todos que estão a nos acompanhar a partir da internet, porque as Escrituras Sagradas dizem assim: bem-aventurado todos aqueles que colocam em primeiro lugar o Malkut, que é o reino do Altíssimo, pois a eles todas as coisas lhe serão acrescentadas. Você que paraste de fazer uma pequena atividade para ouvir a palavra do Altíssimo, tenha a esperança de que o tema que trouxemos no dia de hoje, fará toda a diferença na sua vida e mudará de uma forma extraordinária todas as coisas, e você verá essa realidade, será palpável. Hoje queremos compartilhar a palavra para você que está em casa, está se sentindo aflito, cansado, sobrecarregada. Talvez acha que devido aos problemas que estás a enfrentar, está tudo acabado, não vai dar mais certo. Talvez você está a carregar uma culpa tão pesada em que não consegue caminhar mais com seus pés. Talvez você esteja tão confusa com a vida, que para você desaparecer mais fácil. Talvez você está tão perturbada com a vida, que dar um fim na tua existência é uma opção. Às vezes você está tão perdido, sem direção, que qualquer um que te para na rua e te aponta o caminho, você segue. Tamanha é a perdição. Às vezes você é uma das pessoas que simplesmente não aguenta mais, que não sabe o que fazer e não sabe para onde ir. Mesmo fazendo o que você achava estar certo, mesmo assim a vida está tão pesada. Você dorme na melhor cama e não recupera suas forças. Você descansa por hora, mas acorda cansado. Hoje esteja conosco até o final. Vamos meditar junto nas Escrituras Sagradas e descobrir a estratégia que o Altíssimo nos ensina para acabar com esse desafio. Não dá mais que você venha fazer duas coisas ao mesmo tempo por alguns minutos. Presta atenção, pois a mensagem que trouxemos é tão poderosa, é tão edificante, que é a palavra do Altíssimo que mantém a vida no planeta e nos faz com que nós permanecemos vivos. É por meio dessa palavra que, se você praticar o que você ouvirá hoje, vamos retirar esse peso que está te tomando, essa angústia que está no teu lábio, no teu coração, essa falta de direcionamento, ou então esse estado mordidão, o estado morno. Talvez você não está nem sofrendo, mas não está animado com a vida. Talvez você não está nos seus piores iúmenes, os seus piores dias da sua vida, mas não tem esperança de viver os melhores iúmenes e os melhores dias da sua vida. Lembra disso. A função do nosso inimigo não é roubar o seu salário. A função do nosso inimigo não é roubar uma oportunidade, porque a oportunidade você pode conseguir a outra. A função do nosso inimigo não é roubar o teu amigo, porque amigo já pode dar melhor. A função do nosso inimigo é roubar a nossa esperança. É achar que se você perder tal coisa, nunca mais será feliz. É achar que não importa o que você faça, você nunca será vencedor de novo. Nunca vai se levantar de novo. Nós vamos meditar com isso no livro de Matatiel 6, versículo 25. Mas antes, queria que vamos começar no versículo 27. Quero começar com uma provocação. Depois já vamos voltar no verso 26 ou 25. Quem entre vocês, diz essa palavra do Altíssimo, quem entre vocês, seres humanos, por mais inteligente, por mais dinheirado,
por mais rico, que é capaz de acrescentar só um côvado, por mais que esteja ansioso, que é capaz de acrescentar um côvado, ou seja, uma hora na sua própria vida. E no versículo 25 diz assim: por esta razão digo-vos, parem de se preocupar tanto com a vossa vida, quando ao que de comer, ou quando ao que de beber, ou com o vosso corpo, quando ao que vestir. Não significa que a vida tem mais valor do que alimento, e o corpo mais valor do que a roupa. Observe atentamente as aves do chamaim. Elas não semeiam, nem colhem, nem juntam nos coleiros, mas o vosso Abba, que o vosso Pai, de chamaim, que está no chamaim, que está no céu, alimenta. Será que vocês não valem mais do que elas? Essas são as palavras de Yahshua, o nosso mestre, o nosso Salvador, o príncipe de Shalom da paz, o imortal, o incomparável, o brilhante estrela de manhã, aquele que escreveu todos os Yomini, todos os dias, na palma das suas mãos, antes mesmo que você exista, quando estava no ventre da sua mãe, aquele que conhece o futuro e o passado, aquele que é invencível, aquele que jamais alguém poderá derrotar, aquele que sabe todas as coisas, que por meio da sua palavra é capaz de realizar todo, ele te diz, ele te diz, falando por meio da palavra do Abba. E por que você fica preocupado com a própria vida? Não faça isso. Não gaste a sua inteligência. Não gaste a sua energia vital. Não gaste a sua mentalidade. Não perca a noite de sonho se preocupando quando ao que você vai comer ou beber, nem com o seu próprio vestuário, o que você vai vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, o corpo mais importante do que a roupa. Depois ele nos convida a que observam e olhem no chamaim, no céu, as aves de chamaim, eles não semeiam, não têm inteligência para trabalhar, não foram preparados para isso, mas o nosso Abba, o nosso Pai chamaim, alimenta-as, não deixa nenhum deles morrer de fome. Estas são as palavras do nosso Mestre, o nosso Salvador, que não falava com a sua inteligência, mas falava por intermédio daquilo que ele ouviu ao nosso Altíssimo, o Abba Yahweh, que é aquele que criou todas as coisas, ele que dava orientação para que o seu filho fale, o seu Bani. Ele nos ensina para que não se preocupemos com as coisas materiais, ou seja, ele nos ensina em que nós temos mais valor do que as aves de chamaim do céu. Então, se o Altíssimo alimenta as aves de chamaim, por que não cuidaria de você? Você que é filho, você que é filha, é por meio de você que Yahshua, o nosso Salvador, veio para te salvar. Ou seja, compreenda uma coisa: a primeira função da preocupação é roubar o seu tempo, porque a preocupação não muda nada. Uma das maiores estratégias do nosso inimigo é te deixar ansioso, preocupado, para te desesperar, para poder roubar a sua amuná, a fé, para abrir uma porta na sua vida, para que ele venha agir, para que qualquer ideia que ele colocar na sua mente você aceita. Ideia de morte, ideia de sofrimento, ideia de que já é um fim, ideia de que não vai dar certo, porque no desespero você pensa em qualquer coisa. É por isso que tem gente que diante dos problemas se entrega ao desespero e depois, com a mentalidade fraca, que já o inimigo introduz ideias negativas na sua mente e ele se mata. Hoje vim aqui para te alertar por meio
da palavra do Altíssimo, que não será assim na sua vida. Se você colocar o que você ouvirá hoje, você não vai se preocupar. Alguém pode dizer assim: por que não vou me preocupar se o problema está acontecendo na minha casa, na minha família? Olha, imagina, você diz assim porque você é tão orgulhoso que você acha que a vida é tua, que o problema é só teu, que você consegue resolver sozinho, que os seus filhos só somente é teu. Você acha que realmente você é capaz de dar conta sozinho? Orgulho, prepotência, porque nós não somos capazes de dar conta sozinho. Precisamos que o Abba, o Pai, a Mãe, nos alimenta ou nos proteja diante dos problemas. Nós somos dependentes de tudo dele. Eu posso ganhar dinheiro, comprar a minha própria comida, mas não quer dizer que vou ter saúde. Tenho que continuar ter saúde, tenho que continuar dependendo da saúde que o Altíssimo me dá. Ou seja, eu posso fazer aquilo, posso fazer isso, posso pagar o melhor plano de saúde. Isso não quer dizer que não terei nenhum diagnóstico ou nenhuma doença. Posso fazer qualquer coisa, sempre vou continuar dependendo do Pai Chamai Celestial que mantém a vida no planeta. Ou seja, se eu me preocupo, estou vendendo o meu tempo para o inimigo. A preocupação é uma ladra de tempo, energia, oportunidade. O inimigo quer fazer de você, através das preocupações, para você negar a soberania de Yahweh e desacreditar no Altíssimo que tem poder para resolver todas as coisas, pois você através das preocupações está anunciando no mundo do Ruach, que dizem que o mundo é espiritual, uma palavra paganizado, que você confia mais nos teus braços, confia mais no seu trabalho, nas suas atividades, do que no Pai Chamai, no Pai, no Abba Chamai Celestial que te alimenta. Nós temos a tendência de quanto mais crescemos na vida, nos apegamos nas coisas materiais como se fosse algo que garante a nossa saúde, a nossa vida. Já o Altíssimo está preocupado com a sua muná, sua fé, do que com a sua conta bancária. Já o Altíssimo está preocupado com o seu nível de confiança a Ele, do que com a sua dispensa. Vamos ler comigo mais uma outra passagem tão poderosa, que está escrito no livro de Quifa 5, versículo 6. Na tua versão bíblica é 1 de Pedro 5, versículo 6. Diz assim a palavra do Altíssimo: portanto, humilhe-se sobre a mão poderosa de Yahweh, para que eles os enalteça no tempo devido. Vou me apegar nessa passagem tão poderosa. Ou seja, você não precisa se humilhar por um homem nenhum. Você não precisa se humilhar por um governo nenhum. Você não precisa se humilhar por teu chefe. Você não precisa se humilhar por um poderosíssimo da cidade para conseguir o teu empreguinho. Você não precisa se humilhar por causa daquilo ou disso. Você não precisa se humilhar por causa de uma cesta básica. Você não precisa se humilhar por causa de uma necessidade ou de falta de comida. O único lugar onde você está autorizado a se humilhar é na presença do Altíssimo. E continuando lendo no outro versículo, você entenderá que tem recompensa ao se humilhar na presença do Altíssimo, porque no seu devido tempo, quando seu lábio, seu coração está preparado para receber a bênção, para ser exaltado, para que o teu lábio, teu coração está humilde o suficiente e maduro para ver o poder do Altíssimo, Ele libera as bênçãos na sua vida para você prosperar, porque Ele nunca entrega uma coisa aos seus banhos, aos seus filhos que não conseguem administrar. E lê comigo no verso 7 no mesmo livro.
Diz essa palavra do Altíssimo: portanto, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem o cuidado de você. Ele, em primeiro lugar, nos manda para que nós se humilhamos na sua presença. Por que ele primeiro nos manda para que nós sejamos humildes na presença dele? Porque se nós somos orgulhosos, se nós não somos humildes, nunca iremos reconhecer que alguém é capaz de resolver o nosso problema. Pois o Altíssimo, ele resiste ao humilde, mas concede misericórdia, resiste aos orgulhosos, mas concede misericórdia aos humildes. A pessoa orgulhosa não se humilha. É por isso que no verso anterior, ele primeiro nos pensa para que nós se humilhamos na presença dele. Em segundo lugar, nos pede para que nós lancemos sobre ele todas as nossas preocupações, as nossas ansiedades, pois ele já tem cuidado de nós. Pois a preocupação, a ansiedade tem como consequência final nos deixar tão preocupados, tão desanimado, tão parado, com medo de não realizar qualquer coisa. Talvez nós achamos que pois aquela pessoa que não é humilde, que é orgulhoso, ele não será capaz de se humilhar na presença do Altíssimo. Ele acha que tem capacidade humana e natural de dar um jeitinho nos problemas, enquanto que não tem. Se ao não nos capacitar e não edificar a casa, em vão os construtores edificam. Se ao não vigiar a cidade, em vão os que vigiam. Porque ele que nos protege, ele que nos alimenta, ele que faz ao nosso redor para que tudo saia bem, que nos dá saúde. Ele usa a pessoa para nos abençoar, ele usa o nosso trabalho para fazer qualquer coisa de acordo com a sua vontade, ele usa, mas a tua confiança tem que estar nele. E se a tua confiança estiver no meio do caminho, no meio termo, nos bens materiais, no seu trabalho, no seu chefe, nos seus amigos, no teu sócio, você está colocando a sua confiança para as coisas materiais, dando brecha ou lugar para o inimigo começar a agir na sua vida. Como assim? Leia comigo o que está escrito no verso 8 do mesmo livro que nós estamos a meditar. Quando diz que no mesmo livro de Kefa, que é 1 de Pedro, versículo 5, no capítulo 5, versículo 8, diz essa palavra do Altíssimo: mantenham os sentidos vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda ao vosso redor como um leão que ruge procurando a quem devorar. Olha essa passagem tão poderosa. Por que diz que devemos vigiar? Porque o nosso inimigo anda ao redor procurando a quem ele possa devorar. Porque na Bíblia, olha, na Bíblia não existe coincidência. Analisa bem o seguinte detalhe. Por quê? Porque ele está procurando quem está ansioso, quem não confia no Altíssimo, coloca a sua confiança nas coisas materiais, para que quando esse rugido do leão, quando rugir, ele ficar tão assustado com o mesmo rugido com o leão, para abrir porta para o inimigo entrar. Porque quem não está assustado, preocupado, já entregou as suas preocupações nas mãos do Altíssimo, ele descansa, confia e não escuta o rugido do leão e não é ameaçado por este leão. A partir dessa temática, tenha a esperança de que por meio da palavra do Altíssimo, você vai viver, não acabou na sua vida. Não diga que não terá mais solução aos problemas que você enfrenta. Não tem mais esperança de você ver os melhores Yumini, os melhores dias da sua vida. Porque o inimigo, que é especialista em colocar medo na sua mente, quando encontrou a brecha de ansiedade em que você não confiava no Altíssimo,
é que está te fazendo acreditar que tudo acabou, mas não acabou. Não existe nenhuma coisa que o nosso Altíssimo não consiga restaurar, pois para você não coloca a sua confiança no seu braço, tudo coloca no braço do Altíssimo, nas mãos dele. Leia comigo mais uma passagem tão poderosa no livro de Filipaime, na tua versão bíblica que estás a usar, é Filemões no 4, versículo 4, para você ter uma noção daquilo que nós estamos a tratar. Diz assim a palavra do Altíssimo: alegre-se sempre em Yahweh. Novamente direi, alegre-se, que a vossa razoabilidade seja conhecido por todos os homens. Yahweh está perto. Não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por tafilás, que orações e súplicas, e com agradecimento deem conhecerem os vossos pedidos a Yahweh. E a Shalom de Yahweh, que está além de toda a compreensão, guardará o vosso lábio, o vosso coração, a vossa mente, por meio de Yahweh Shamashiach. Essa passagem vamos explicar bem contextualizado com a realidade que você está a viver, para facilitar a tua melhor compreensão. Ele nos orienta por meio da sua palavra, que nós nos alegramos, sejamos alegres. Olha, você cometeu um pecado e está carregando uma culpa tão pesada, confesse o seu pecado, pois ele é fiel e justo, pronto para perdoar e nos purificar de toda maldade. E se você confessar e abandonar, se arrepender, está autorizado a voltar a amar-te, e ele voltará a ti. Amar-te é a verdade, pois a palavra diz que quem encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas quem confessa e abandona encontrará a prosperidade. E essa prosperidade não é dinheiro, não é aqui dentro a sua esperança, pois o pecado pesa. Se você não confessar, nunca terá mais esperança. Você sempre viverá infeliz, angustiado, desanimado, tudo não dará certo, tudo ficará travado. Já está te atingindo com a sua misericórdia. Alegre-se sempre em Yahweh Shamashiach. Estás triste porque está faltando a comida. Você acredita que Yahweh, o Criador de todas as coisas, alimenta as aves de Shamaim? E você é mais importante do que as aves de Shamaim, por isso que enviou o seu bano e seu filho para te salvar. Estás triste porque o seu grande amor está te dando problema. Você acredita que Yahweh sabe todas as coisas e ele há de trazer até Zadak, a justiça, para equilibrar o relacionamento? Ou seja, a tua confiança e a esperança deve ser maior do que as tuas preocupações, ou a tua confiança é maior do que ou teus problemas são maiores do que a tua confiança. Você está triste porque o que queria que acontecesse ainda não aconteceu. Você acredita que Yahweh é o dono do destino, que ele sabe todas as coisas, inclusive o que é melhor para você, e tem escrito na palma da sua mão todo o dia da sua vida, e ele sabe a hora certa para agir, e ele nunca chega atrasado. Olha só, o apóstolo Shaul, por meio dessa passagem bíblica, nos aconselha que, em vez de ser pessoas que dão lugar nas ansiedades, nas preocupações, sejamos pessoas alegres, amantes da vida, amantes das pessoas, abraçando, ajudando e servindo, perdoando, porque o inimigo quer te deixar tão preocupado, ansioso, para danificar o seu relacionamento com os próximos, com as outras pessoas, para te deixar tão ansioso, porque uma pessoa preocupada se irrita com pequenas coisas, não tem paciência com os outros, responde de qualquer maneira,
seja de uma forma ofensiva como não. Você acha que é tão coincidente ou vazio que as escrituras sagradas existem tantos versos dizendo que não andemos ansiosos? Olha, a ansiedade é um estado do Roashi, que dizem que na palavra paganizado que é um estado espiritual, além de ser um problema emocional que te oprime, te abate. Acha que é brincadeira, que o Altíssimo te adverte que não se preocupe, porque a preocupação é o primeiro degrau da ansiedade. A ansiedade é o caminho da depressão e da tristeza profunda. E eu já sabia qual é o primeiro passo, por isso está te aconselhando que não ande ansioso, não marque o primeiro passo, para que isso não gere em você, na sua vida, uma tristeza profunda, uma depressão, e você acha que não terá uma vida sem esperança. Antes de tudo, não ande ansioso, preocupado. Olha, faça essa terapia, lance sobre ele todas as suas ansiedades. E ele diz que qual é a maneira de nós lançarmos sobre ela as nossas ansiedades. Ele nos aconselha, nos dá a melhor terapia do mundo, e que nós venhamos fazer tafilá, que é falar que é oração na palavra paganizado, ou falar com o Altíssimo, e ele nos escuta em qualquer hora que nós se colocamos na presença dele. Depois ele diz que devemos usar Iau como terapeuta. Olha, devemos usar Iau como terapeuta. Teremos uma recompensa, a Shalom, a paz, que excede todo entendimento, vai blindar e proteger o nosso lábio, o nosso coração. Então, se você enfrenta de problema, em vez de ficar ansioso, preocupado, você precisa recorrer à terapia da tafilá, da oração, e ao te recompensa com a esperança, e ao te protege na alma. Por quê? Porque a alma, a mente, o lábio é o centro das tuas emoções. Porque eu te digo, tudo que virou um problema sério tão grave na sua vida começou com uma preocupação, começou com uma culpa, começou com ressentimento, e com ressentimento você não teve perdão e não perdoaste, e com ressentimento você não confessou diante de Yahweh, e com a preocupação você alimentou seu orgulho, que vou resolver sozinho. Então nós erramos no princípio e criamos um monstro emocional, e hoje estou falando com você que está a enfrentar sérios problemas. E se você reconhecer o erro e tomar a decisão de abandoná-los e se entregar de corpo e alma na presença do Altíssimo, haverá uma mudança profunda na sua vida, conforme as Escrituras Sagradas nos aconselham. Então seja fiel à palavra do Altíssimo, e tudo que você ouça a respeito das Escrituras Sagradas, coloque em prática. Porque se você não colocar em prática, sempre dará brecha, lugar para o inimigo agir na sua vida. Pensa comigo o seguinte: longe de Yahweh, longe do Altíssimo, volta tudo. Só Yahweh é a nossa proteção. Ele é o socorro, o refúgio, o socorro bem presente na tribulação, na dificuldade. Longe dele não há sobrevivência, porque ele é a própria vida. E eu não quero que você tenha uma vida ruim. Os planos do Altíssimo são melhores, são bem para a sua vida. E eu não quero que você sofra, viva tão decepcionado, mas estando nele, padeceremos em alguns momentos. E eu não criou você para viver nessa vida que você de lamentações, de uma tristeza profunda. Existe um caminho seguro, existe uma vida transformada para quem se entrega a Ele,
que o sirva de corpo e alma. Você notará uma mudança profunda em tudo que você há de enfrentar. Não enfrentará dificuldade com uma atitude positiva de vitória diante de qualquer situação. Imagina, então faça o seguinte: nós não conseguiremos fazer qualquer coisa se nós não nos entregarmos nas mãos dele. Só poderemos ser pessoas boas, pessoas puras, sagrados, irrepreensíveis, e pessoas que quando erram se arrependem, se realmente Yahusha habitar em nós, pois Yahusha é que dá o sentido da nossa existência. Então faça o seguinte: diante das provocações não reaja, seja indiferente, e diante de uma fofoca se cale, e diante das dificuldades da vida, entrega tudo nas mãos daquele que já viu o seu futuro, que ele é capaz de dar solução. Não procura solução nos quebradeiros, nas igrejas, pois ao se levar nos caminhos ocultos, está se desafastar completamente da presença do Altíssimo. E isso é algo que ele detesta, porque longe da presença dele, você não terá controle, não terá ânimo de enfrentar, de vencer qualquer desafio que há de surgir na sua vida em doravante. Com maior alegria, nós te agradecemos por permanecer conosco, nos acompanhar até o final deste vídeo, e pedimos que dê um like neste vídeo, se inscreva no nosso canal e partilhe este vídeo com nos seus contatos do WhatsApp, com seus amigos, nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook. E se você está a apreciar o mesmo vídeo numa plataforma, seja noutra plataforma que não seja o YouTube, te aconselhamos que pegue o título do vídeo, coloque na barra de pesquisa no YouTube, aprecie e acompanhe a partir diretamente daí. Pois a partir daí, as opções de se inscrever no canal e de dar like no vídeo são mais visíveis. E procura no nosso canal os links, nas opções onde você vai encontrar os links da comunicação, onde você vai encontrar o que está escrito "Fale conosco". Aí está escrito tem lá um número que nós estamos a usar na nossa comunicação, no nosso grupo do WhatsApp. Te convidamos para que você participe neste grupo, um grupo específico para restaurar e amar a verdade que foi esquecida, onde os nossos Hashimis e irmãos do Brasil, de Portugal e de Moçambique estão ali para te receber, um ambiente respeitoso em que você será capaz de expor todas as suas dúvidas, e ao mesmo tempo nós te pedimos que esteja conosco nos próximos vídeos, pois a sua presença sempre será valiosa e indispensável. Que a Shalom, a paz de Yahweh, esteja contigo por meio de Yahshua Mashiach. Lembramos de que a cada momento que nós estamos a elucidar alguns pontos de vista, escreva as palavras limpas do Abride, ignora as palavras paganizadas, que apenas é uma tradução para te fazer entender que você não está no mesmo nível da compreensão do Abride. E a partir do momento que você vai aprendendo, nós vamos deixar de fazer o uso desses termos e se cumprirá na sua vida o que está escrito no livro de Osha, que é Oseias 2, versículo 17 e diante. Toma a leitura, pois esse versículo é para ti, para entender que amar-te liberta, para entender que Yahshua é a vida, para entender que Yahweh nos deu seu banho, seu filho, para servir como caminho. O caminho é o que? Para que serve o caminho? O caminho serve para chegar em um determinado lugar. Então, qual é
qual é o que você quer fazer na sua vida? Você quer vencer a feitiçaria, a magia, a macumba, a ansiedade, a depressão e toda a obra dos demônios contra a sua vida? Este é o caminho onde você quer chegar. Para chegar a este lugar, tens que conhecer qual é o método específico por onde você percorrer para chegar ao destino. Exemplo, se você viaja por um determinado local e não conhece o caminho, como é que irá chegar lá? É por isso que são muitos que tentam e não conseguem, porque não conhecem o caminho. O caminho é Yaucha. O caminho é que te leva no destino certo. Mas você tem que conhecer como percorrer este caminho. E ele lhe revela a sua palavra por meio de Yaucha neste canal, em que haverá estudo tão profundo que vai transformar a sua vida, vai te ajudar a enxergar a vida de uma forma diferente e enfrentar o desafio de yumes diários com uma atitude positiva de um vencedor. Por isso, convida mais número de pessoas, seus amigos, para se inscrever neste canal, porque este canal tem um propósito profundo, não é apenas um canal que você observa com os olhos nus.